Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara, língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer uma correção de atividades de nivelamento que foram postadas para vocês lá no Drive, que a entrega são 3 atividades, né? Para entrega até o final deste mês agora de julho, dia 31. Nós vamos fazer por etapas, né? Correção de primeiro da atividade 1, depois a atividade 2 e, por final, a atividade 3. Essas atividades de nivelamento foram feitas baseadas nas habilidades de defasagem que vocês tiveram naquela prova, aquela avaliação diagnóstica que vocês fizeram no início do ano, quando nós estávamos ainda em aulas presenciais. Vocês fizeram uma avaliação diagnóstica. Dentro dessa avaliação diagnóstica foram detectados, algumas defasagens e algumas habilidades em língua portuguesa e eu fiz uma atividade para que vocês pudessem trabalhar essas habilidades. Então, a gente vai vir aqui agora na atividade. A atividade do 6º ano foi essa aqui. Aqui a gente tem um texto, né? Essa é a atividade 1, que foi do dia 29/6 até o dia 3/7. É um texto cujo título é Coração Conta Diferente. Nesse texto a gente vê um menino, que se chama Tiago, que é apaixonado pela aluna que se chama Adriana. Ao lado dele se senta o Renato, que observa todas as ações do Tiago, gosta de observar o amigo. E nós temos também a amiga Catarina, que é aquela que corrige a Adriana no momento em que ela vai fazer uma correção na lousa. Aí, a partir disso, a gente tem algumas perguntas que foram feitas nessa atividade 1. Aí nós temos lá, analise o texto lido e use V para verdadeiro e F para falso. A primeira observação é, o texto é uma narrativa, uma afirmação, né? Então, o texto é uma narrativa. Aí a gente vai colocar aí V de verdadeiro. Sim, ele é uma narrativa, já que conta com uma história que tem personagens, que tem um tempo e um local no espaço, né? E ela tá ali contando uma história com começo, meio e fim. Segunda afirmação, o texto pode ser considerado um poema porque está escrito em versos. Aí nós colocamos F de falso, já que se trata de uma narrativa, de uma história, e não de um poema, e não está em verso. A 3, o autor transcreve as falas da personagem por meio de discurso direto. Sim, ele transcreve, já que ele conta a história da maneira que aconteceu, as falas da maneira que ocorreu na história. A próxima, o narrador é personagem porque participa das ações da história contada. Sim, ele participa ativamente da história que está sendo analisada aí que está sendo lida por nós, né? Então, ele participa sim da história, então ele é um narrador personagem. A última, o narrador é observador porque ele não participa da história contada. Como nós já vimos anteriormente, ele participa. Então, essa é falsa. Então, coloquem F aí. Aí depois nós temos a 2. Faça a correspondência de acordo com o texto. Aí nós temos lá, na A, Tiago, na B, Renato, na C, Adriana e na D, Catarina. Aí na sequência, a gente tem aí na lateral, vocês viram que era para vocês colocarem a ordem de acordo com a correspondência de cada descrição aí. Tem lindos cabelos pretos. Então, nós vimos que a garota que tem cabelos pretos e bonitos lá é a Adriana. Então, na frente deste parênteses, a gente coloca a letra C. Depois, nós temos narra a história. Então, a gente viu que a história é a história do Tiago, não é isso? Então, o Tiago, ele tá lá na letra A. Então, a gente vai colocar em frente a esse parênteses, letra A. Nós temos na próxima, senta-se próximo ao narrador. Lembra que nós vimos lá que o Renato era aquele que ficava observando o amigo, né? Sentava próximo. Então, aí, letra B de Renato. Do Renato lá, que é a letra que caracteriza a descrição dele. Tem a voz esganiçada, aquela garota que o Tiago ficou meio bronqueado com ela porque ela corrigiu a menina que ele gostava, né? Então, é a letra D que está a Catarina. Então, essa é a descrição da Catarina. Aí a gente vai para o número 3. No segundo parágrafo, o narrador explica o que o ai que ele disse não era de dor. De acordo com o texto, o que significa esse ai? Então, no caso lá, toda vez que ele via a Adriana, ele ficava tão assim, extasiado, né? Cheio de sentimentos por ela, que ele suspirava. Então, é um suspiro de carinho, de amor pela colega, pela amiga Adriana.
Em vários trechos da história, a gente vê essa pergunta aqui. Como que a professora da turma é tratada no texto? Então, eles se dirigem a ela como tia. Então, nessa opção, vocês vão colocar tia, tá? Então, a gente encerra aqui essa primeira parte e já fazemos o segundo vídeo com a segunda parte. Beijos, até!